Bem-vindos às Sustainable Talks, um espaço de conversas informais sobre sustentabilidade. A nossa convidada que temos cá hoje é a Filipa Gouveia. Ela é uma entusiasta e apaixonada pela economia circular e pela sustentabilidade e é também fundadora da Econnect e do Circular Economy Club de Braga. Bem-vinda, Filipa. Olá, obrigada pelo convite. Obrigada nós. Filipa, temos aqui várias palavras-chave que podemos utilizar como ponto de partida e também estamos aqui para falar sobre a sustentabilidade. Por isso, comece logo por aí. O que é que significa sustentabilidade para ti? Olha, para mim a sustentabilidade é um sistema, uma forma de operar onde se cria impacto positivo para todos, ou seja, não só para o ambiente, para as pessoas principalmente e, claro, para a economia. Portanto, um sistema que funciona para todos, que gera resiliência, que funciona e que não vai retirar a uns para dar a outros, não é? Ou seja, não podemos pensá-los isoladamente e então é realmente um sistema interconectado, Sem interdependente. Dúvida. E daí é a Connect, não é? Exatamente, as conexões, a interconexão. Conta como é que surgiu então a Econnect e isto do Circular Economy Club. O que é que isto é? O que é a Econnect? O que é o Circular Economy Club? Em que é que se traduz na prática? Então, eles surgiram mais ou menos curiosamente ao mesmo tempo. Portanto, estávamos em 2019, quando ambas as ideias surgiram. O Circular Economy Club é uma organização internacional, existem mais de uma centena de países em todo o mundo e é uma organização informal que junta entusiastas, lá está, da economia circular, profissionais, estudantes, no fundo, quem realmente quer encontrar soluções nas suas comunidades ao nível da economia circular, portanto, descentralizar um pouco o poder e o debate deste tema que agora cada vez é mais debatido, não é? Mas, e levá-lo a cada cidade. Portanto, todas as cidades do mundo, no fundo, são convidadas a ter o seu próprio Circular Economy Club. E então, em 2019, vivi em Braga, não é? E de facto não existia este clube. Existia no Porto, em Lisboa, e eu decidi, pensei, realmente, enquanto ninguém decidiu começar isto... Porque não agora? Porque não agora, exatamente. E pensei, bem, lá vou ter que ser eu. Sacrifício. E pronto. E lá me candidatei e foi aceite. E, portanto, e simultaneamente, a Econnect, portanto, esta ideia de agregar os changemakers, portanto, pessoas que já estão na transição para a economia circular, sempre esteve aqui na minha mente de alguma forma, mas não sabia muito bem como fazer. Tive conhecimento de um programa que é o Startup Voucher que financia projetos, ideias, não é? E eu pensei, por que não aproveitar? E assim criar uma plataforma onde iniciativas, organizações, empresas, portanto, pudessem estar mapeadas, agregadas de alguma forma, mapear quais são as soluções que trazem, não é? E não só identificar, mas também nessa plataforma encontrarem ferramentas de trabalho que lhes permita então ter essas práticas circulares. E então assim surgiu a Econnect, portanto a ideia inicial focou-se bastante na plataforma e portanto o Famalicão, a incubadora Famalicão Made In também foi a primeira a aceitar este e a projeto. plataforma, o que é que nós podemos encontrar na plataforma exatamente? Ou seja, eu enquanto Joana, o que é que eu podia fazer com a Econnect, por exemplo? Ela agora está só exclusiva a profissionais, empresas, portanto, organizações que então já tenham essas práticas de economia circular.
E, portanto, além da rede estar identificada e se conseguir encontrar potenciais parceiros de negócio, criar simbiose entre eles, existe também o marketplace circular, onde é possível alugar, vender, trocar, emprestar diversos equipamentos, materiais, produtos, resíduos, e então funciona como, já me chamaram que seria o OLX da sustentabilidade. Exato, porque as pessoas fazem anúncios, não é? Portanto, e depois os interessados podem contactar e depois tratam via e-mail. Portanto, faz-se ali uma conexão. Também tem uma parte que é a agenda, que pretende agregar todos os eventos formativos neste âmbito da sustentabilidade e da economia circular. E, portanto, nós tivemos agora uma fase de testes de 6 meses, já temos mais de 100 membros e de todo o país, só falta ilhas, portanto vou aproveitar aqui o tempo de antena, pessoal da Madeira e Açores. Exato, para fazerem. E há muitos projetos interessantes lá. E, portanto, em 2022 a ideia é levar do online, não é? Que neste momento está muito na plataforma, para também o offline, fazer eventos de networking, matchmaking. Pois, era exatamente um bocadinho por aí que eu ia pegar, que com o Circular Economy Club trabalhas esta questão das redes e das comunidades e, de certa forma, um bocadinho com o Econnect, não é? Porque apesar de ser um marketplace, as pessoas conseguem ter ali talvez uma rede de contactos, não é? E acesso a eventos que tu também tens planeado fazer. Por isso, tu tens alguma experiência nisto? Como é que se criam sinergias, não é? E entre diferentes setores? Como é que estas comunidades podem facilitar a criação de sinergias entre diferentes setores para que os negócios sejam mais sustentáveis, não é? É engraçado porque eu, quando penso nestas sinergias entre setores, às vezes penso no filme Amigos Improváveis, este título, Amigos Improváveis, não é? Porque existem realmente setores que não estavam habituados a trabalhar e se calhar há muitos anos não se pensava nesta lógica de circularidade. Podia dar aqui realmente muitos exemplos, mas, por exemplo, no setor agroalimentar há realmente muitas sinergias com o têxtil, com o calçado, com a biotecnologia. Temos várias empresas na plataforma que não sei se queres mesmo exemplos, posso dar mesmo exemplos? Se puderes dar exemplos, ótimo, excelente. Então vou dar exemplos, de norte a sul, no interior. Então, por exemplo, a Minority Denim é uma empresa na área têxtil que faz processos de tinturaria usando cascas de cebola, portanto os existentes, não é? Cascas de cebola, folhas de eucalipto, borras tingimento de café. Natural, não é? O tingimento, exatamente, o tingimento natural dos tecidos. Existe, por exemplo, também uma empresa em Vila Real que, a partir de excedentes da agricultura e também da floresta, eles fazem, portanto, packaging, vasos com materiais biodegradáveis. Portanto, é a nível da biotecnologia, não é? É uma transformação e há aqui um novo produto. No calçado, por exemplo, a Ricoffee vai reutiliza borras de café nas suas sapatilhas. A Biocosmos, já no Alentejo, a partir da indústria do vinho, portanto dos excedentes, faz cosméticos. Portanto, há aqui realmente um novo mundo de possibilidades que se abre. Portanto, Claro, deste aqui há alguns exemplos de várias empresas aqui no Norte, não é? Porque nós temos muitas PMEs e grande parte do tecido empresarial também está muito aqui no Norte do país. Tu sentes que as empresas estão abertas a essas sinergias, a criar? Eu acho que não é criar, acho que é criar novo valor, não é criar novos produtos, mas é criar novo valor, ou seja, dar outro valor aos produtos. Achas que eles estão abertos a isso, de forma a tornar os seus negócios
sustentáveis? Sim, e não, ou seja, há realmente diferentes realidades, embora eu esteja mais habituada a contactar com quem realmente já está aberto, não é? Porque a plataforma está a começar por aqueles que já estão no caminho, ou seja... São as empresas que vão ter contigo e não ao contrário? Exatamente, sim. Ou então já contacto quem sei que já tem algum tipo de solução. Exato. Mas, ao mesmo tempo, esta natureza das PMEs e às vezes empresas unipessoais, portanto, às vezes há muita tradição familiar, não é? Passa de geração em geração, há processos que são tradicionais, não é? Pode haver alguma relutância nesta transição, em perceber que realmente isto acrescenta valor económico e não só a nível ambiental, mas creio que, pelo que tenho observado, não é, que se está num bom caminho, apesar de muitas vezes haver esta lacuna, às vezes também de know-how, de financiamento, de recursos humanos e técnicos, claro. Mas sinto cada vez mais esta vontade, também é uma demanda do mercado. Como é que, no caso, a Econnect ou a Circular Economy Club de Braga podem ter um impacto para apoiar estas empresas nesta transição? Então, por exemplo, há aqui uma empresa na zona do Porto, destas, portanto, PMEs que nós estávamos a falar justamente, claro. Não é? Em que já vem de várias gerações e é o pai que está a liderar ainda, mas o filho já está na linha da frente também, e então há alguns anos já tem lá uma máquina, portanto um granulador de plástico, só que está parada, portanto a pessoa que era responsável por manusear, pelos projetos onde iriam fazer de certa forma esta reciclagem do plástico que eles próprios, dos excedentes de plástico que eles próprios têm na fábrica, não está, portanto a máquina nem nunca foi usada, não sabem o que lhe fazer e então descobriram a Econnect e ao utilizar o marketplace da Econnect perceberam que era uma ferramenta para encontrar potenciais compradores, porque é um ecossistema onde há realmente mais probabilidade de encontrar pessoas interessadas. Exato. E então, no prazo de 2 dias, já se encontrou um potencial interessado. Ou seja, em vez de ter uma coisa parada que poderia ser utilizada, no caso não está a ser utilizada, mas está parada, no fundo dar-lhe uma segunda oportunidade, não é? Exatamente. Ou seja, até um exemplo bastante simples, mas de facto é uma situação onde todos ganham, não é? Claro. Porque é também de alguma forma estar a valorizar aquele equipamento. Também muitas vezes acontece as empresas estarem à procura portanto, de um tipo de produtor específico e recorrem à Econnect para saber realmente se naquela região existe alguém. Existiu também um caso assim em que a empresa precisava de empresas na área da compostagem e até estavam muito próximas geograficamente e felizmente conseguimos conectá-los. Portanto, às vezes pequenos passos já fazem grandes transformações. Sim. Pronto, estamos nós a falar de sustentabilidade e economia circular, qual é, na tua perspectiva, o impacto que a economia circular tem nos negócios? Então, lá está, temos de pensar nas diferentes facetas, nos diferentes prismas. O maior valor, muitas vezes, quando se pensa numa empresa, não é? Pensa-se, claro, na rentabilidade, na liquidez, e isso é claro que é lógico, que é necessário. Pensa-se no pilar económico, exato, não é? No pilar económico. Mas justamente a economia circular vem responder a isso, não é? Porque se nós estamos a revalorizar, a valorizar, portanto, o que seria desperdício, o que seria resíduo ou o que seria não aproveitado, então temos aqui uma oportunidade económica também, portanto, estamos a criar valor. E então, se formos só por esse prisma, já conseguimos encontrar uma grande vantagem. Mas, claro, quando pensamos
na interconexão que eu falei no início, as pessoas, as comunidades, o ambiente. Claro que essas mais-valias, que nem sempre são mensuráveis, não é? Nem sempre são tangíveis, elas estão certamente alencadas ao valor que essas transformações vão trazer. Porque vem aquela questão do propósito, não é? Porque é que uma empresa está então nesta transição? Não pode ser meramente uma estratégia de marketing, há aqui um propósito, uma missão. É a questão dos 4 P's, não é? Do People, Planet, Profit and Purpose, sim. Exatamente, a questão dos 4 P's faz todo o sentido nesta equação. E sabendo que a equação do crescimento infinito, na qual a economia linear se baseou até agora, é uma utopia e mais que nunca estamos a observar o quão frágeis somos. Exato. Nesse registro. Ou seja, não podemos definitivamente continuar com uma economia linear e, portanto, é importante transformar os negócios para uma economia circular, sem dúvida. Que bloqueios ou oportunidades, no caso, que tu identificas nesta área, que pode ajudar as empresas a repensar os seus negócios, os seus modelos de gestão? Eu acho que atualmente uma mais-valia, eu vou vê-la como uma mais-valia, é a consciencialização coletiva que aumentou muito neste tempo de pandemia, não é? Para esta necessidade desta transformação. Ou seja, isto não pode ser visto como um desafio, é mesmo uma oportunidade para todos se motivarem realmente a fazer as coisas bem do princípio, não é? E aqueles que já não podem voltar ao início, que já são empresas bem estabelecidas, como é que eles se adaptam a isso? Aí entra na economia circular, fala-se muito do design, portanto, do redesign dos processos, dos produtos, dos serviços. Ou seja, às vezes, claro que é natural que leve o seu tempo para que se estabeleça uma grande mudança, mas realmente tem que ser repensada toda a cadeia desde o início, portanto, fazer bem desde o início. Os princípios de circularidade têm que fazer uma análise profunda, não é? Ao momento atual, no momento atual, ao modelo de gestão e elaborar isso, não é? Trabalhar Exatamente. sobre isso, onde é que pode haver melhorias, onde é que se deve fazer melhorias, onde é que... tem que haver essa análise sistémica, lá está, das diferentes... ou seja, não só ver a empresa por si só e analisá-la, claro, por si só, e os seus produtos, os seus serviços, os seus processos, mas também o seu ecossistema, claro. Lá está, e como com quem se pode interligar. Desculpa, Filipa, como é que isso se torna em benefícios e vantagens competitivas para as empresas? Bom, agora veio aquela frase, juntos somos mais fortes. Vê-se muito atualmente nós estamos a mudar de paradigma completamente, não é? Então já não é a competição, é a cooperação, não é? E já não somos, portanto, o shareholder, não é? Passa para o stakeholder, não é? Então há aqui uma partilha, uma corresponsabilização e uma co-construção de ideias em comum. E, portanto, cada vez mais se vê parcerias entre marcas e é um orgulho para elas também afirmarem, não é? E eu acho que só por isso, portanto, criar onde a soma, o todo é maior que a soma das partes, não é? Só nos faz avançar mais rápido e eu penso que esta mudança de mindset que está a ocorrer cada vez mais rápido. Exato, sentes que isso está a acontecer não só a nível pessoal de cada um, não é? Ou seja, ao nível do indivíduo, mas também ao nível das empresas? Sim, muito, porque ainda há uma semana tive a oportunidade de estar num showcase feito pela Famalicão Made In e pela Uptech
em que o objetivo era aproximar empresas do tecido empresarial e startups que têm ideias inovadoras, novas soluções, e eu senti uma grande curiosidade, uma grande conexão por parte das empresas portanto, inovar, em modernizar, em encontrar soluções para este novo paradigma. Portanto, acho que não só está a acontecer realmente a nível individual, mas a nível empresarial. E eu vou pegar aí nisso que tu disseste, a questão das empresas e das startups, não é? Porque, ou seja, empresas que acabam por estar já estão estabelecidas no mercado, e startups que estão agora a começar e que muitas vezes têm ideias disruptivas, seja a nível tecnológico, independentemente da tecnologia que eles estão a criar, acaba por ser um processo de inovação, não é? E acho que para haver esse processo de inovação tem que haver um percurso e temos que ter, como tu dizias, não é, uma mente aberta para tal. E parte desse percurso é importante também abrir as mentes, não só de quem já está no mercado e de quem já está estabelecido, mas também como pessoas que estão nas universidades, pessoas que estão nas escolas, jovens, etc. E eu sei que tu fazes algum trabalho com escolas também, não é? É isso mesmo. Ainda esta manhã estive numa escola básica, portanto... E que tipo de trabalho é que tu fazes normalmente com as escolas? Então, portanto, tenho sido convidada ao longo dos últimos anos a ir portanto, às escolas, dar o meu testemunho no âmbito da sustentabilidade, agora mais da economia circular. Portanto, as escolas, e muitas até já são ecoescolas, mas sentem esta lacuna, trazer alguém realmente de fora, se calhar com novas perspectivas, novas abordagens, porque esta sensibilização, esta educação, por muito que seja já repetida, os meninos já vêm da pré com algumas ideias até de sustentabilidade, mas parece que fica sempre... Pela reciclagem. Pela reciclagem, exatamente. Não há mais do que a reciclagem. A reciclagem até parece... Pronto, perguntas alguma coisa a uma criança e vai-te dizer logo reciclar, pronto, que essa é... O que é um bom ponto de partida. É bom. Pior era se eu dissessem nada, não é? Exato, pelo menos. Exato. Mas sem dúvida que eles têm um papel fundamental no desenvolvimento sustentável, não é? E portanto, como é que se devem ponderar os jovens? Qual é, na tua perspectiva, o que é que se deve fazer? É realmente dual, porque por um lado temos jovens muito proativos e ativistas e curiosos e querem encontrar soluções, temos outros jovens que parecem já um pouco resignados, até chateados, porque, ok, estão-me a dizer que tenho de fazer isto e aquilo, mas o mundo como eu vejo não é assim que funciona. Sentem que é uma hipocrisia até, e principalmente, por exemplo, quando foi agora o COP26, houve realmente essa sensação, não é? Estão-me a dizer que tenho de transformar a forma como consumo, mas vão todos de jato privado, por exemplo. O que é que tu achas que deve acontecer para ser mais fácil de implementar medidas sustentáveis? É assim, acho que tem que ser, para problemas sistémicos, temos de encontrar aqui soluções de diferentes naturezas. Portanto, realmente, a componente da educação e da consciencialização que já falamos, essa é fundamental, porque quando não estamos conscientes de um problema, não nos vamos sentir culpados ou, de certa forma, nem sequer vamos entender que é preciso atuar. Portanto, essa parte eu acho que é mesmo. Portanto, temos aqui um pilar que é a educação, sim. Para mim, essa é a base, porque a partir daí surge tudo o resto, não é?
os movimentos cívicos, os movimentos dos consumidores, as ações das organizações, das empresas e vai daí. Agora, esta parte da legislação, nós sabemos que é fundamental também. O nosso grande exemplo dos sacos de plástico versus reutilizáveis e passar a pagar sacos, portanto, quando vamos às compras, quer queiramos, quer não, consciencializa as pessoas e obriga, de certa forma, a repensar e agiliza que sejam mudados hábitos. Então, essa parte é fundamental. Não só penalizar, neste caso, não é? Por uma penalização, exato. mas também por compensações, por benefícios, benefícios fiscais, retribuições, financiamento que de alguma forma acelera então o processo de desenvolver certos produtos, certas inovações, certos serviços. Ou seja, não é só sobre impor regras e leis e obrigações, mas sim também saber recompensar quem está a agir em prol do planeta, não é? Exatamente, exatamente. E já noutros países, pronto, há vários exemplos, na Alemanha, na Suíça, Itália, França. Em Portugal já vão existindo alguns projetos piloto. Por exemplo, se a pessoa retorna embalagens de plástico, vai receber então um desconto no seu talão no supermercado. Quer queiramos, quer não, as pessoas aderem a isso, não é? Eu vivi na Alemanha e eles têm esse sistema em praticamente todo lado, na Finlândia também, e depois via-se outro fenómeno, que são as pessoas, os sem-abrigos, por exemplo, a recolher para poderem trocar aquilo por comida, por dinheiro, efetivamente, não é? Portanto, as cidades acabam por ficar mais limpas por vários fatores, não é? Exato, exato. Desde que o sistema não se alimenta à base dessa carência social. Por exemplo, no Brasil acontece isso. Portanto, há pessoas pobres, não é? Que vão então fazer a coleta das latas, do plástico e assim ganham o seu dinheiro. Então, há, portanto, um sistema até de logística reversa, mas que funciona com esta carência social. Então está aqui grande problema. Ou seja, não se pode esquecer que continua a haver ali um problema social que é preciso resolver. Exatamente. Mas pronto, na Alemanha não é esse, creio eu que sim, não é, claro que não deve ser essa magnitude. Sem-abrigos são sem-abrigos, portanto problemas sociais existem. Exato. E lá está, a sustentabilidade é transversal a tudo, portanto não podemos fazer algo em prol do ambiente e esquecer o lado social e o económico e vice-versa, não é? Porque todos estão interligados, como falávamos um bocadinho no início. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, e porque estávamos a falar nesta questão das leis e das obrigações e das compensações, tu achas, qual é a tua perspectiva em termos de o que é que pode provocar a mudança, levar à mudança? É impor obrigações ou é dar liberdade? Muitas vezes o caminho do meio dizem que é o mais equilibrado, não é? Portanto, não pôr restrições demais, não, e toda a liberdade, a sociedade não se organiza, não é? Tipo um caos. Então será realmente entre eles que se dá um equilíbrio. E nós estamos aqui a falar dos cidadãos ou das empresas, mas também a nível dos governos e a nível mais macro, realmente há, portanto, orientações por parte da União Europeia em que todos os Estados-membros têm então que seguir essas regras, não é? E isso muitas vezes motiva-os, porque não tem outra alternativa a agir. E então, por exemplo, a questão em 2023 com os biorresíduos, em 2025 com a questão dos têxteis, realmente os governos e as entidades gestoras, as empresas, todos são obrigados a repensar o sistema e a agir e a encontrar soluções, e isso acelera a transição. Portanto, quem já foi pioneiro em implementar medidas
por exemplo, a nível da compostagem comunitária, urbana, com mais antecedência, já terá mais estrutura e mais facilidade. Isto é um pequeno exemplo, não é? Claro. Em avançar e a fazer as coisas acontecer. Mas pronto, o resto vai ter mesmo que acontecer e já se nota essa... E o resto vai ter que mudar independentemente daquilo que acha. Exatamente, não é? E portanto isto vem realmente de algo que é imposto. Se houvesse total liberdade, não iria acontecer tão rápido, pelo menos. Pois. E é um bocado por aí. Agora tem que haver sempre esse espaço. Tem que haver um equilíbrio e claramente este não é um caminho fácil, porque ninguém sabe muito bem qual é que ele é, não é? Pô, exatamente, está tudo a descobrir. Portanto, está tudo a descobrir. Aquilo que toda a gente sabe e que eu acho que é muito importante é que efetivamente tem que haver uma mudança e independentemente de as pessoas estarem predispostas a isso ou não, não é? Exatamente. Filipa, muito obrigada. Pela esta conversa. Acho que é sempre bom ficar a conhecer novos negócios e novas ideias que surgem, não é? Portanto, começaste com uma pequena ideia que depois se tornou numa startup e que vai crescendo, não é? Está a crescer cada vez mais. E acho que isso também é importante de se comunicar, não só às grandes empresas e as coisas que já estão bem estabelecidas, mas também aquelas que também estão a surgir e que podem efetivamente criar uma disrupção no mercado. Muito obrigada, Filipa, e obrigada.